Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast O Regional Tour, um podcast que vai ao ar toda sexta-feira às 7 horas da noite, uma iniciativa do grupo O Regional. E para hoje a gente tem uma entrevista muito interessante, nós vamos falar sobre o patrimônio arquitetônico, histórico e cultural daqui de Olambra. E para isso eu convidei João Van Halm, né, que fez uma dissertação de mestrado em relação a esse assunto, vai contar todos os detalhes pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, é o momento, se inscreva no canal e também ativa o sininho de notificações para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece por aqui. João, seja bem-vindo ao programa e vamos lá. Primeiro de tudo, quem é João? Conta um pouquinho para mim sobre a sua história aqui em Olambra, como é que você ingressou nesse mundo do turismo. Certo. Eu nasci, na verdade, em Belo Horizonte. Mineirinho. Mineiro, por conta que os meus pais estavam na época trabalhando lá, foram para lá para desenvolver uma distribuidora de flores e plantas que surgiu aqui em Olambra. Ok, então já estava relacionado com Olambra de certa forma. Com certeza. O meu pai é de Mojimirim, minha mãe nasceu aqui em Campinas, mas a família já morava em Olambra. E sempre trabalharam nesse ramo de flores, né, com uma inserção desde muito jovens, né? Uhum. E eu acabei nascendo lá e com poucos meses eu já vim para cá. Então passei grande parte da infância aqui em Olambra, a juventude também. Acabamos nos mudando certo momento para Salvador pelo mesmo motivo da distribuidora. Mas grande parte da infância e juventude passei aqui. E com 18 anos, então, fui fazer o vestibular e acabei passando na UFMG, em Belo Horizonte, onde eu tinha nascido. Voltou para lá. Voltei para lá. E aí foi também aonde você acabou fazendo o seu mestrado, né? Isso. Conta para mim um pouquinho como é que foi, de onde surgiu o interesse, né, por estudar essa questão do nosso patrimônio. Uhum. Primeiro eu fiz a graduação em turismo. E no final da graduação eu fui tentando entender quais seriam outros interesses que eu tinha, que eu poderia relacionar com o turismo, né? Certo. E a arquitetura veio para mim como uma coisa muito interessante, eu tinha bastante interesse em diversos aspectos da arquitetura, tanto a arquitetura histórica quanto a questão do urbanismo, do planejamento urbano, e eu achava que as coisas estavam super interligadas, assim. A questão especificamente do patrimônio histórico, ela veio junto com da questão de eu não ter conseguido resolver na monografia uma... Já lá na graduação, então. Isso, já no final da graduação. Para a monografia em turismo, eu também discorri sobre Olambra e a questão da turistificação da paisagem, como a paisagem vinha se transformando ao longo dos anos numa cidade... pequena, né? Mas uma cidade com um potencial turístico muito forte. E dessa questão não respondida da monografia, eu resolvi me aprofundar ainda mais e entender, então, o que a gente teria aqui em Olambra enquanto um patrimônio arquitetônico. Entendi. Resultante da colonização holandesa. E aí, a sua dissertação tem o título, né? Identificação preliminar e estado de preservação atual de bens culturais edificados da colonização holandesa em Olambra. Isso. É um nome grande. Conta pra mim um pouquinho como é que foi fazer essa dissertação, como é que foi o processo, quanto tempo levou? Eu iniciei o mestrado em 2018, no programa de pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, lá em Belo Horizonte, e terminei no final de 2020. Então eu peguei um período de pandemia durante esse período, o que de certa forma dificultou um pouco a pesquisa que eu ia realizar, porque eu viria para Olambra, eu entrevistaria pessoas, eu visitaria propriedades, eu iria atrás, né? Queria estar presente aqui, né? Presente, com certeza. Traz um trabalho muito mais rico, né, com detalhes, com, enfim, impressões também de pessoas que fazem parte, né, desse contexto. Só que eu tive que improvisar um pouco no final. Acabei criando uma página numa rede social para poder criar uma aproximação maior, porque estava todo mundo só tendo acesso à internet, né, naquela época. Todo mundo isolado em casa, isolado. E aí foi muito positivo, na verdade, porque eu consegui alcançar um número muito maior de pessoas aqui na cidade para colher a opinião delas também. Então foi um processo bem bacana.
por mais que eu não tenha conseguido ter tanta aproximação pessoal com, sei lá, algumas famílias ou alguns contextos, né? Aham. Bom, mas a internet tem disso hoje, né? Ela facilita. acaba facilitando a nossa vida, né? Mas vamos entrar então agora no assunto em si que você estudou, que você pesquisou, né? Você mencionou na sua dissertação a questão da cooperativa. Como é que a cooperativa influenciou na construção da cidade e no crescimento dela? Diretamente, né? A cooperativa, ela vem de uma organização social muito comum na Holanda desde do final do século XIX, mais ou menos. A Holanda toda, basicamente, se organizava em cooperativas. Ok. Essas cooperativas, elas vinham, na verdade, de um pensamento estrutural, filosófico, social muito forte, né? Sim. Que alguns autores chamam de pilarização. Na Holanda, então, você tinha o pilar socialista, o pilar liberal, o pilar católico e o protestante. Ok. Então, esses arranjos sociais, eles se organizavam tanto nas cidades quanto no campo. O que eu consegui entender nessa dissertação é que os protestantes, por exemplo, e liberais, eles se concentravam mais nas cidades ligadas ao desenvolvimento industrial. Ok. Enquanto no campo você tinha uma maioria de católicos. Ok. Então, esses arranjos sociais eles davam origem a cooperativas de educação, de saúde, de trabalho, de lazer. Para tudo tinha um certo tipo de cooperação. Ok. Né? Quando esses imigrantes eles vêm para cá e eles já estão acostumados a esse modelo social de lá, eles trazem, né, essa ideia, essa filosofia de trabalho comunitário. Até porque seria muito interessante para um grupo de imigrantes chegar num país organizado. Claro. Né? Enfim, a historiografia, né, brasileira, ela traz diversos casos de imigrantes europeus ou não, que chegam no Brasil muitas vezes desorganizados. Sim. E acabam tendo que voltar para o país de origem ou se associar a outros grupos de imigrantes, assim. Ninguém sobrevive sozinho, na verdade. O processo de imigração já é um processo difícil, né? Sim. Então, se você pelo menos pode chegar num país, numa cidade em que já existe uma estrutura minimamente organizada, né, já acaba facilitando um pouco. E a cooperativa teve esse papel central, então, no desenvolvimento da cidade, uma vez que ela concentrava os esforços, né? Todos os imigrantes, bem no início, quando vieram, eles se apoiavam completamente nessa estrutura cooperativista, né? Inclusive, a questão da construção das primeiras casas também foi organizado pela própria cooperativa. Sim. Né? Tudo passava pela cooperativa, né? Qualquer tipo de decisão, porque todas as decisões eram decisões comunitárias, tinham que ser nesse sentido. A construção das casas, a organização, então, da saúde, a organização da educação, a educação do lazer, tudo no começo de Olambra passava por essa cooperativa. Pela cooperativa e por essa tomada de decisão em conjunto. Certo. E aí, nessa evolução toda, João, a gente vê desde as primeiras moradias que já existiam aqui, né, de casas de pau a pique, algumas casas de alvenaria que faziam parte dessa antiga fazenda, né, que foi adquirida pelos holandeses. Depois a gente vê aí a construção das primeiras casas, as casas dos solteiros, o bairro da Cegonha, etc. E depois a gente vê também construção das casas de família mesmo, né? E essa evolução toda até os dias de hoje, com as fachadas típicas, as construções modernas, os condomínios e tudo mais. Considerando todos esses estilos que nós temos aqui em Olambra, o que a gente pode considerar como um patrimônio histórico, cultural, arquitetônico? Essa é uma pergunta bem interessante, porque, na verdade, o que a gente considera enquanto patrimônio é o que nos diz respeito, né? Okay. Assim, é o que a gente sente mais proximidade, né? O que a gente consegue dizer, isso faz parte da nossa identidade. Okay. Então, para certo grupo de pessoas pode ser assim, para certo outro pode ser assado. É um pouco subjetivo. Mas o que eu consegui identificar na pesquisa, no que a gente consegue
vê hoje enquanto um patrimônio decorrente da colonização são aquelas construções que partem desde 1948, ou seja, desde a chegada, até mais ou menos 1970, 80. Porque a partir de 80 você tem uma mudança de tecnologia nas construções, que é o concreto armado. E aí acaba que a partir disso as construções começam a ter uma característica ainda que identitária do que a gente estava vivendo aqui, mas você tem um pouco menos de autenticidade, vamos dizer assim, na construção, porque as coisas começam a ser muito mais... os projetos começam a ser menos rústicos e passam a ter uma modernidade muito maior, que hoje a gente não vê como histórico ou cultural, vamos dizer assim, né? E nessas primeiras 2 décadas, vamos dizer aí a década de 50 e 60, né, também é o momento em que a gente tem um fluxo migratório maior aqui em Olambra, né, que praticamente se encerra aí no começo da década de 70, mais ou menos. Sim. Então é o momento que a gente tem o maior número de construções sendo feitas, né, com esse mesmo estilo. E de que estilo que a gente está falando? Como é que são essas construções? O que aconteceu aqui em Olambra é muito especial no meu ponto de vista, porque você tem construções, como eu havia dito, né, centralizadas numa organização social forte, que era a cooperativa. Você tinha um grande engenheiro, arquiteto, vamos dizer, artista, que era o seu Henk Klein Renwick. Ele que era o responsável pelas construções, então a gente acredita que a grande maioria do desenho de casas, armazéns, barracões, galinheiros, tudo passou então pela mão dele. Então ele conseguia criar uma unidade, né, nesse padrão construtivo da cooperativa, e isso se espalhou por todo o terreno da fazenda. Então primeiro inicialmente nas casas para os recém-casados, né, no bairro da Cegonha. Depois a gente teve a construção do bairro do Córrego, que foi serviu durante até muito pouco tempo para as famílias, porque ele tinha um caráter provisório, uma vez que logo depois disso começaram-se a distribuir os sítios entre as famílias. E uma das coisas mais interessantes é que no museu a gente tem a planta baixa de aproximadamente 20 casas. Cada planta tem o nome da família e cada planta era desenvolvida de acordo com o tamanho e a necessidade das famílias. Então, normalmente você tem uma casa de 4, 5, 6 quartos, porque as famílias eram numerosas. Bem numerosas. E ao redor dessa casa você tem, então, as instalações que facilitavam o dia a dia e contribuíam para o trabalho unifamiliar nas fazendas, né? Nos sítios que a gente fala aqui. Né? Então, o poço de água, o galinheiro, o barracão. Então, você tinha uma série de construções que estavam esteticamente alinhadas, independente se você estava no Alegre, ou no Fundão, ou no centro, você tinha uma unidade construtiva mesmo. E isso é muito precioso. E você observa algumas características assim em relação ao estilo construtivo da Holanda, do que eles estavam acostumados lá, com o que eles fizeram aqui no Brasil? Porque imagino que foi uma mescla, né, de holandeses e brasileiros construindo essas casas, né? Mas o que eles tinham na cabeça é o que eles conheciam, né? O que eles viviam lá na Holanda. E aí quando eles vieram para cá, tinha naturalmente muito mais terra, muito mais espaço para construir casas, então a maior parte das casas são planas, né, são térreas. Mas talvez tenha alguma influência dessa questão holandesa, né, nas casas. Como que a gente observa isso nessas casas? Sim. É uma característica muito visível, eu acredito. É realmente uma mescla, assim, um hibridismo estético, arquitetônico que a gente observa, uma vez que esse conhecimento, ele muitas vezes ele era da cabeça do próprio Henk Klein Renwick e também dos próprios imigrantes, da maneira de construir, né? Eles eram agricultores, eles sabiam construir, eles sabiam plantar, eles sabiam colher, eles sabiam fazer, enfim, se autossustentar no meio rural. Então existe essa mão não só dos holandeses, desse conhecimento técnico de construção que eles trazem, com algumas
uma série de mudanças para se adaptar ao clima, Claro. à quantidade de sol e tudo mais. Mas as principais características é realmente essa mescla entre um conhecimento construtivo holandês e materiais que encontravam aqui. Por sorte, na fazenda existia uma olaria, então no começo eles produziram os próprios tijolos, depois passaram a comprar os tijolos na região, mas eles sabiam construir com tijolos, né? Na Holanda se constrói muito com tijolo, é um recurso abundante, né? É típico, né? A gente vê nas casas. Então, as casas elas eram construídas de tijolos. Aqui no Brasil, a diferença é que elas eram caiadas, em branco, normalmente com um barrado de tijolo, ou se não pintado, também com essa referência ao tijolo. Existe a questão da necessidade de entrada de luz dentro das casas, uma vez que a Holanda é um país não muito ensolarado, então eles sempre privilegiaram essa coisa das grandes janelas, e aqui a gente observa também, né, nas casas, janelas inclusive bastante sofisticadas para a época no meio rural, que eram janelas de vidro. E bem grandes, né? Grandes, amplas, para possibilitar a entrada de luz o máximo possível. Bom, eu acho que isso não foi um problema, né? Porque na Holanda eles tinham as janelas grandes e aí eles tinham que aproveitar ao máximo quando entrava um pouquinho de sol, mas aqui foi bem tranquilo. Aqui foi tranquilo. Uma coisa que é interessante que eles, vamos dizer, adaptaram aqui é a questão das varandas. Tá. Porque na Holanda você não tem uma varanda muito grande nas casas, não é comum você ter essa coisa da varanda. Você tem espaços livres, abertos nas casas, mas vamos dizer, área aberta, semi-fechada, é uma coisa mais tropical, porque é uma área que tem ventilação, mas ao mesmo tempo protege do sol. Então as casas aqui, de certa forma, elas ganharam essas varandas também. Porque aqui a gente também tem a possibilidade de ter uma vida externa, né, do lado de fora da casa, que é um pouco mais complicado lá na Holanda, até pela condição climática, né, muito frio, vento, chuva, você acaba não ficando para fora, né. E aí nessa evolução toda, João, a gente vai chegando então na década de 90, e aí em 94 nós temos um decreto, né, que foi feito aqui na cidade, que dá desconto no IPTU para as pessoas que fizerem as suas construções com a fachada típica holandesa. Eles criaram então algumas regrinhas do que seria essa fachada, uma coisa bem simples, né? E a gente percebe que então, de acordo com que o turismo vai evoluindo em Olambra, a gente vai vendo que existem mais e mais construções sendo feitas com essas características. Sim. O que você pensa a respeito dessas fachadas? Eu acho que o decreto das fachadas é um decreto importante quando a gente pensa na turistificação dessa paisagem, né? É claro que o turismo, ele não é só um fenômeno social, mas ele também ele se apoia na economia, né? Sim. Eu acho que quando a gente reproduz essas fachadas, a gente está tentando chamar atenção para algo nosso. E que as pessoas possam reconhecer de uma forma fácil, né? Tipo assim, uma cidade de descendência ou influência holandesa, então que cara que tem essa cidade, né? Quando a gente pensa nas cidades que foram também, por exemplo, colonizadas por alemães ou italianos, etc., aqui no Brasil, eles também utilizam desse mesmo... Sim, você vai para Blumenau, por exemplo, é nítido, né? Você vê que você está num lugar diferente, né? Por causa das construções. É um pouco de uma necessidade de criação de vínculo muito rápido para que as pessoas possam entender aquilo, né? Então, assim, eu acho que as fachadas, elas poderiam ter, atualmente, uma melhor manutenção ou gestão do que é essa fachada. Seria mais interessante a gente ter um guia ou um manual que orientasse melhor esse desenvolvimento de fachadas, talvez em áreas mais específicas da cidade, para que a gente não tenha também uma proliferação
dessas fachadas de uma maneira sem critério, sem talvez, critério, né? Porque aí você não está chamando a atenção do olhar, é uma coisa que as pessoas acabaram costumeiramente fazendo, falar, temos que fazer a fachada holandesa, mas de certa forma existe uma necessidade de regular isso com uma melhor forma. Até mesmo porque não existe um critério, assim, do que é uma fachada típica, até mesmo porque na Holanda existem vários estilos de diversas épocas, de diversas regiões diferentes, né? Então, o ideal seria, então, que a gente estabelecesse o que é a nossa própria fachada, né? Então, a gente vai pegar modelos de qual lugar da Holanda, de qual época, né? Para determinar esses critérios e também, de repente, criar os nossos próprios critérios, né? Por exemplo, as fachadas coloridas, né? Que é uma coisa muito nossa, né? As fachadas coloridas, elas dão um toque de alegria, né, nas fachadas, assim como a gente vê, por exemplo, nas Antilhas holandesas, que você tem as construções que, claro, tem uma referência bem mais direta daquele tipo de construção, mas ao mesmo tempo eles pintaram tudo bem colorido para trazer essa alegria que é nossa, assim, né? Aquele toquinho brasileiro ali nas fachadinhas. Eu acho que fica interessante. Traz uma alegria mesmo para as construções, mostra que a gente não está querendo copiar só um estilo numa forma muito direta, assim, a gente quer variar, a gente quer chamar a atenção da nossa forma também. E a grande questão é que quando essa lei foi definida, eles usaram como modelo de referência o que se existia de mais sofisticado de arquitetura barroca, renascentista na Holanda, que são as casas, por exemplo, de Amsterdã, que tem 4, 5 andares, e você tem toda uma ornamentação muito própria, né, muito sofisticada, e você tentar reproduzir isso aqui é muito custoso, é difícil você ter uma capacidade de reprodução muito fiel. Então, assim, na minha opinião, eu acho que a gente pode se orientar pelos modelos de casas rurais na Holanda, né, que a gente é uma comunidade rural, né, assim, Olambra ainda é, de certa forma, uma cidade muito pequena, que se baseia na agricultura, então tem tudo a ver a gente pensar nessa questão das fachadas para um modelo mais ruralizado, talvez, e não tão urbano quanto são essas fachadas muito altas e tudo mais. Entendi. E aí, quando a gente fala sobre a questão da preservação desse patrimônio todo, né, seja ele mais antigo, né, mais histórico, ou até um pouco mais recente, como é que você descobriu nessa pesquisa em relação ao estado de preservação desses prédios? Como é que está tudo isso? Inicialmente, como o título da pesquisa traz, é uma identificação preliminar. A gente teria que fazer um trabalho ainda mais aprofundado, de inventariação mesmo, de tudo isso que a gente está considerando. O período do mestrado é um período muito curto, você não tem como fazer isso nesse período, então o que eu quis trazer é a ideia, né, um pontapé inicial para essa investigação. Né? Atualmente, eu consegui ver que o estado de preservação ele pode ser considerado como em risco. Uma vez que nós temos uma diversidade de edificações, a gente também não ainda colocou no papel assim o que é o nosso patrimônio, o que a gente está considerando quanto uma edificação de importância histórica, por quê, né? No meu trabalho eu consegui trazer, como eu disse, esse pontapé, mas eu acho que esse trabalho ainda precisa ser feito, né? Para que a gente possa realmente entender esse estado de preservação. Mas pela média do que eu consegui observar dentro do meu estudo, existe muita coisa que já foi demolida, né? Pelo próprio desenvolvimento da cidade, né? Até um conhecimento geral assim, sobre o que é patrimônio, porque no Brasil mesmo a gente tem essa dificuldade, a gente acha que patrimônio é colonial português. Tem que ser muito antigo, Tem que ser muito antigo, tem que ser uma coisa muito sofisticada. E não, hoje em dia o patrimônio ele pode ser uma casa de pau a pique, é um patrimônio brasileiro, é um método construtivo, é uma técnica, sabe? A gente precisa
entender que o patrimônio ele é muito mais diverso e ele tem que ser diverso, né? Assim, a gente vive num país diverso, então não dá para dizer que só uma coisa é patrimônio. Então é mais ou menos nesse sentido. E a gente vê aí a prefeitura tem uma iniciativa, né? Teve a iniciativa de fazer a reforma de uma das primeiras casas da cidade, que é a casa onde moraram os primeiros presidentes da cooperativa, que fica ali na Praça dos Pioneiros. É uma iniciativa importante, né? Mas é uma primeira, ainda falta muito. E o que você acha que falta fazer para a gente preservar todos esses monumentos, esses prédios? Sim, sem dúvida. A reforma na Casa dos Pioneiros, né, na Praça dos Pioneiros, ela é muito importante, acho que é um símbolo de uma nova era, talvez, na questão da preservação do patrimônio aqui de Olambra, mostrando que o município está olhando para essas questões com muito mais atenção hoje em dia. O que é essencial é que a gente, primeiro, então, faça esse entendimento do que são quais são essas construções, por que a gente quer mantê-las, né, por que ela é importante para a nossa história, para o nosso turismo, para a nossa identidade enquanto olambrense. E o importante é se apoiar em políticas, né? A gente não consegue trabalhar com patrimônio sem pensar em leis, sem pensar em processos que de certa forma garantam que aquele patrimônio ele vai ser preservado, né? Que as pessoas não podem não podem fazer nenhum tipo de alteração. Não podem fazer alterações estéticas, dramáticas, né? Tudo tem que passar por uma comissão. Então, acho que hoje em dia em Olambra falta uma comissão pensando na questão do patrimônio e políticas e leis, né, municipais mais assertivas que possam dar essa segurança para o futuro desse patrimônio. E em relação ao turismo, João, claro, né, o foco da sua pesquisa toda, claro que tinha esse cunho turístico, né? E qual que é a importância da preservação desses prédios pro turismo? Como é que eles podem ser aproveitados? Existem várias formas deles serem aproveitados, né? Tanto para visitação quanto visitação, eu digo, como se fosse um espaço de memória, um museu ou um café, uma área de visitação, como existem hoje as fazendas de flores, por exemplo. A gente tem propriedades lindíssimas, né? Assim, aqui em Olambra, muitas vezes pode existir esse interesse de desenvolver algum produto turístico relacionado. A gente tem um potencial de turismo rural muito forte. Sim. Isso pode estar alinhado à preservação dessas casas, né? São casas que, quando você olha para elas com atenção, você vê que existe uma intenção por trás, toda uma dedicação, um cuidado também. Muitas famílias têm muito cuidado com essas casas. Então, acho que isso valoriza o turismo cultural, isso mostra que a gente tem uma identidade autêntica, né? Hoje em dia as pessoas buscam histórias reais, eu acho, né? Essas casas contam histórias, né? Contam desde a história do próprio município, do desenvolvimento dele, mas também a história daquela própria família que morou ali, naquele espaço. E todas as famílias têm histórias interessantes, eu acho que muitas viveram muitos perrengues também aqui em Olambra. Claro, não foi tudo tão fácil, né? Tem alguma história engraçada, alguma coisa que você tenha descoberto aí nessas pesquisas? Eu acho que uma coisa muito interessante que a gente às vezes não para pensar na globalização que Olambra está envolvida, assim. Que é o segundo presidente da cooperativa, o Charles Horrible. Ele morava na Indonésia, ele era chefe de uma plantação de tabaco do governo holandês lá, então ele tinha um conhecimento muito próprio de culturas tropicais. E ele foi então chamado pelo governo para poder, em vez de continuar na Indonésia, vir tocar o projeto de Olambra, para poder ser o novo presidente, né? Então eu acho isso interessantíssimo, assim, a gente desde muito novo traz consigo elementos assim globais na nossa história, assim. Existe uma coisa em Olambra que é esse próprio desenvolvimento, por mais que tenha características muito rurais, a gente já estava assim num movimento globalizado muito intenso, olhar muito à frente da época. Muito à frente da época, exato. Bacana.
João, eu não podia encerrar esse podcast sem mencionar que você é neto da Dona Zezé, que dá nome, inclusive, a uma das creches mais antigas daqui da cidade, né? Sim. E como é que foi a sua relação com a sua avó? Ela já é falecida, né? A importância dela aqui para a cidade. Foi ela que, de repente, trouxe esse seu interesse, esse carinho por Olambra e essa vontade de trabalhar o turismo aqui na cidade? Uhum. Sem dúvida. Eu acho que minha avó foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ela conseguiu trazer para nossa família um instinto de amor, assim, de proteção mútua muito forte, assim. Tanto que a nossa família é muito unida, isso é muito positivo, né, em vários aspectos. Eu sempre saía muito com ela e acompanhava ela nos eventos sociais aqui em Olambra. Uhum. E ela era uma pessoa queridíssima, assim, conhecida por muitos. Ela foi professora de grande parte dos filhos dos holandeses, né, dos primeiros imigrantes. Sim. Então, todo mundo tinha um carinho muito especial por ela, assim. E com certeza ela era apaixonada por Olambra, se dedicou muitos anos à cidade, principalmente na área da educação, como professora, né? Então, foi uma construção contínua durante toda a infância, né, essa relação. E acho que ela plantou uma sementinha aí dentro desse amor pela cidade. Com certeza, sem dúvida. Bacana. João, adorei bater um papo com você. Obrigado. Daria pra gente ficar muito mais tempo conversando sobre esses assuntos, né? O João, que também é turismólogo, adora a cidade. Mas, infelizmente, a gente vai encerrando por aqui. Então, se você gostou desse vídeo, já vou pedir para você deixar o seu like também, deixar os comentários aqui embaixo. E aí, na semana que vem, a gente volta com mais podcast, o Regional Tour, sempre às sextas-feiras, às 7 horas da noite. Então, aquele beijão e até semana que vem. Tchau. Você sabe qual a melhor plataforma da região, de fácil acesso, disponível 24 horas para consultas e compras? Conheça o Regional On. Nele você encontra guias, jornais com reportagens diárias, turismo, shows e eventos. Além de tudo, aqui você encontra hotéis, pousadas, o melhor da gastronomia regional, nacional e internacional. Tudo sobre a região metropolitana de Campinas, Circuito das Águas Paulista, Baixa Mogiana e Sul de Minas. O Regional On agora na sua mão. Acesse! Descubra uma experiência gastronômica única em Olambra. Bem-vindo, Restaurante Trattoria Holandesa. Sob a maestria do renomado chefe Marcel e da talentosa chefe Penha. Delicie-se com uma fusão de sabores da cozinha nacional e internacional, preparados com amor e dedicação. Localizado na charmosa Rua das Camélias, no coração de Olambra. Estamos abertos todos os dias, de segunda a domingo para o almoço. Venha viver momentos inesquecíveis com os sabores únicos do Restaurante Trattoria Holandesa. Sabor é a nossa tradição. Uma cidade que te conecta com os ares e encantos da Europa, que te reconecta com as belezas naturais do Brasil e o clima inconfundível do interior de São Paulo, que te diverte, enche os olhos, molha a boca e faz pulsar o coração. Olambra te conquista no olhar, no sabor, na diversidade das flores e no amor. A 1h30 de São Paulo, bem pertinho de Campinas e acessível por algumas das principais rodovias do país, é destino obrigatório para quem quer viver novas e surpreendentes experiências.
redescobrir a força do sorriso que só um passeio inesquecível é capaz de revelar. Aqui, cada esquina encontra uma nova paisagem, desperta um sentido, faz valer a pena aquela viagem que há tempos você tanto planeja e que tanto está querendo fazer. Olha essa rua aqui, toda aquela gente ali, uma delícia de lugar para estar, curtir, registrar e, claro, eternizar. A capital nacional das flores está entre os destinos mais concorridos do país. É um lugar especial para quem gosta de arquitetura com contornos típicos e diferentes, para quem se interessa por tradição, origem, história, para os amantes de belas paisagens de água e de campo, de vida cultivada em parques e praças, por todo lugar. Aqui, cada receita é única, cada passo desvenda um novo cenário imperdível. E durante todo o ano, festas e eventos culturais, gastronômicos e esportivos mostram que é possível se apaixonar diversas vezes por um só lugar. Em Olambra tem joelho, tem chopp, tem moinho, tem doce, tem sombrinha na rua e debaixo da árvore, tem lojinha para quem curte umas compras, tem flores aos montes, de tudo que é jeito, para quem não vive sem cores. Tem muito da Holanda, mas também um pouquinho de cada lugar. E tem, acima de tudo, a magia que só uma estância turística completa é capaz de proporcionar.